Força Suprema estava no topo da música lusófona durante anos, batiam recordes e pareciam imparáveis. Não dormiu em casa por causa da Força Suprema. Exato. Dizem que Força Suprema é vida, então como Força Suprema é vida, eu arrisco a minha. Tivesse que escolher entre a tua namorada e a Força Suprema, olha a espécie. Que continue assim, eu vou estar sempre a vos apoiar, em todo lado, eu sempre estarei. Mas, nos últimos anos, membros se afastaram e a família que deixou uma grande marca no rap angolano tem desaparecido aos poucos. Quem começou essa merda fui eu e o NGA. Eles anunciaram a saída do Master. Dizes já faz parte do music. Vou te contar a parte da história que talvez muitos conhecem, poucos compreendem. Depois do lançamento da mixtape Faz Parte do Hustle Volume 1 em 2011, a Força Suprema passou por uma alteração interna. Pimp se afastou do grupo. Embora não aparecesse nas músicas, Pimp desempenhava um papel importante nos bastidores da Força Suprema. Nessa altura, Prodígio já estava na Dope Music, dentro da Dope Boys, junto com o NGA primeiramente. O seu talento destacava-se pela facilidade em construir barras complexas e pela elevada qualidade ao dropar desde jovem. O chamavam príncipe da linha de Sintra e herdeiro do trono, demonstrando o respeito que já conquistava no meio do rap. Antes de regressar definitivamente a Portugal, Prodígio viveu durante algum tempo em Inglaterra, com o objetivo de estudar e cuidar da saúde. Nem longe dos restantes membros da Força Suprema, deixou de fazer música. Aproximou-se de vários rappers e imigrantes portugueses, incluindo o grupo Freestyle Family, onde fazia parte Poetic. Dessa ligação nasceu a música de UK Atuga, com Poetic, Jaga, Prodígio e NGA. UK Atuga, estamos na rua, rap aqui tá manda aqui. A saga continua, fica só na tua, não há macadama. Em agosto de 2011, Prodígio lançou sua primeira mixtape a solo, com produção executiva da Dope Music. A mixtape foi muito bem recebida, sendo apontado como o início oficial da grande caminhada que viria a transformar Prodígio num dos nomes mais respeitados do rap lusófono. Enquanto isso, NGA preparava dois grandes projetos, a continuação da série Mais Quente que o Fogo e o seu aguardado álbum Filho das Ruas. Muito antes do lançamento do álbum, em novembro de 2011, foi apresentada Qual é o Mambo, música que rapidamente se tornou um enorme sucesso. A faixa funcionou como cartão de visita do álbum Filho das Ruas e abriu portas para milhares de novos fãs conhecerem a Força Suprema. No dia 25 de dezembro de 2011, Don G lançou o álbum Amor à Música, reforçando o excelente momento vivido pela Dope Music. É nesse álbum onde recentemente viralizou a música Gangsta. O ano de 2012 manteve o mesmo ritmo. NGA disponibilizou a mixtape Mais Quente que o Fogo, volume 6, enquanto Masta lançou O Desenrasca Voltou. Havia constantemente novas músicas, novas participações e novos projetos. Era uma demonstração clara de que eles tinham nascido para fazer arte. Mais do que colegas de grupo, viviam como uma verdadeira família. Apoiavam-se mutuamente, protegiam-se e davam enorme importância ao valor da amizade, algo que sempre foi apontado como um dos maiores pilares da Força Suprema. Em novembro de 2012, chegou finalmente o tão aguardado lançamento do Filho das Ruas. A campanha de promoção foi bem feita. Cartazes com o rosto de NGA espalharam-se por vários pontos de Luanda. Quem cuidou de toda a distribuição em Angola foi a Mad Tapes Entertainment. O público respondeu de forma extremamente positiva, confirmando o enorme impacto do álbum. Entre as músicas mais marcantes do projeto esteve a faixa Colossal, onde a prestação de Prodígio impressionou tanto os fãs como os restantes rappers do movimento. Muitos consideram que aquela participação foi um verdadeiro massacre e um dos momentos que confirmou definitivamente o nascimento de uma futura estrela do rap angolano. Se o assunto for linhas, nigga, eu sou mestria. Eu tenho umas linhas que uma perna com estrias. Angie traz o cake, eu corto as fatias. Filho do Altíssimo, me chamei Messias. Nesse álbum também encontram-se as faixas Alma com medo da morte, nunca aprende a viver. Eu vivo a vida. Não preciso daqui, finalmente eu vi. Tu não foste a pessoa
Durante a campanha de vendas de Filho das Ruas, em entrevistas, shows e autógrafos, NGA esteve frequentemente em companhia de Masta e Dom P. Dom P foi agente e amigo dos membros da Força Suprema, conhecido por ser um ótimo agente e gestor de carreira. O Dom P é um gajo fedido, esquece. Trabalhou com a Força Suprema, conseguiu inserir a Força Suprema cá. Dom P trabalha. Mas eles só não sabiam que Dom P era um lobo disfarçado de ovelha e no momento mais oportuno trairia o grupo de um jeito que ninguém esperava. Então, guarde bem esse nome porque vou explicar isso mais à frente. O lançamento da mixtape faz parte do Hustle 2 Safou da Crise. Foi o primeiro grande projeto do grupo já com Prodígio, como um membro efetivo confirmado. Digo grande por ser uma mixtape daquela dimensão que deixou a formação mais conhecida popularmente: NGA, Don G, Masta e Prodígio. Falam que não sabem, continua sério. Tira rap, tira fama, tira dramas, continua sério. Na minha alma, no meu coração. Tô preso nesse castelo, futuro melhor nem vê-lo. Sou eu e os meus pesadelos, mas sei que Deus cuida de mim. O impacto da Força Suprema nesse ano foi enorme. O estilo lírico e a estética do grupo passaram a servir de referência para inúmeros jovens que começavam a fazer rap naquela época. Nesse tempo, Monsta e Dizzy já faziam barulho com o selo dos Dope Boys. É preciso entender que quem juntou Monsta e Dizzy na Dope Music foi o NGA. Ele conheceu bem o Monsta com uma pequena influência de Prodígio. Por sua vez, Monsta já tinha contato com Dizzy e em curto tempo, Dizzy também passou a fazer parte da Dope Music. As coisas começaram a se intensificar quando começaram a viver juntos com NGA na mesma casa e com eventos que ele acreditava ser possibilidades raras de acontecer, como o facto de Monsta ter conhecido sem intenção a mãe de NGA e também pelas filhas de Dizzy e Monsta terem nascido no mesmo dia. Por esses acontecimentos, Dizzy chegou de lançar a mixtape 1 em 1 milhão. Naturalmente as energias estavam mesmo a conduzir o Monsta para essa casa. Foi de mãos similares. Qual é a probabilidade disso acontecer? Eles já são amigos deste puto. Conheceram as mães na mesma altura. E os putos nascem no mesmo dia, eles estão juntos no mesmo lugar, porque estavam comigo. 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Isso o Monsta está na capa. Voltando em 2013, Prodígio foi um dos membros mais destacados no mercado angolano nessa época. Apresentou 2 mixtapes a solo. Primeiro, O Presente, onde saíram os bangers Swagga Love Me. Ela gosta da companhia, porque os outros chamam de bis. Eu entendo esses wannabes, I got swag all over me. E Cigana. De forma simples, a letra da música Cigana retrata uma conversa entre o rapper e uma cigana sobre o seu destino. Ela diz que apesar de um passado difícil do medo de morrer cedo, ele está destinado ao sucesso. Ao mesmo tempo, aconselha-o a aprender com as derrotas, valorizar a família e os amigos, manter-se sempre humilde e não se preocupar com a inveja, porque quem se destaca sempre será criticado. A segunda mixtape de Prodígio nesse ano chamou-se O Futuro, classificado com 5 estrelas, onde saiu a música I Got a One com NGA e Dizzy. Posso um dia lá no estúdio porque é lá que a gente vive. E quando lembro do passado e de tudo que eu nunca tive, os meus niggas do meu lado concentrado atrás do cash. A chave que a nossa dica é flash. Sempre que quiseres uma flash money, I got a new one. Homicídio com participação de Lil Saint. DJ tira só esse som, eu acho que vais me bundar. Eu vim pra beber e esquecer, mas dessa forma tu vais me lembrar. Sonhos com Preço com Abidel e Tânia. Mas eu tenho sonhos que só dinheiro pode comprar. E uma das músicas mais inesquecíveis de Prodígio, Homens Não Choram. Tive jeito pra chorar, ponho tudo na minha folha. E se ainda havia dúvidas sobre o futuro de Prodígio no ramo musical, de certeza que ele tirou todas naquele ano. No início de 2014, o subgrupo e afiliado à Força Suprema Dope Boys apresentou a mixtape Dope Boys 2, com músicas marcantes para todo acompanhante do grupo desde cedo.
no Parque da Independência. Filas e mais filas. A alegria dos fãs e admiradores que quiseram ver de perto. Em abril de 2014, NGA trouxe um dos melhores álbuns da lusofonia, o álbum King. Retrata principalmente o nome que lhe foi atribuído em português, o crescimento dentro do rap, o sucesso e as consequências da fama, sempre com uma mistura de realidade dura e ambição. Também foi um sucesso nas vendas e o público aprovou com muito amor. E não tinha como, esse álbum carregou mais de 8 hits consecutivos. E se não lembras, deixa eu te refrescar a memória. Tá chateado porque estás parado, né? Não é chamado, convidado, apoiado. Tá na merda, já saiu de moda ano passado. E tu estás atrasado, né? Concentrado no raça, a luta continua. Tenho Deus do meu lado, sou um filho das ruas. Na derrota minha pula, chore e enche o meu corpo. Nós viemos do nada, mas nós vamos para o topo. Porque fama não tá me a mudar. A verdade é que agora eu já não vou. Se quiseres me encontrar, tô no estúdio a polir. Por isso é que parece que na minha vida não há espaço. Às vezes tento fugir, mas tu me conheces mesmo assim. O que é que vais fazer? Hoje eu vou estar nessa Disseste que ela é toda por mim, mas faço um test drive nessa Se é boa até ao fim. Acredita que hoje eu vou ter money. Essa vai. Só não esquece como vem. Isso não tá perdendo money. É my nigga. Chore, vamos viver quando aquele cair. Ninguém fala, Casca número 1. Estou aqui com a minha tia, minha mãe de muitos anos. Tota Tininha, a velha do NG. A própria. Mas mal sabia a NGA que, apesar de ser uma fase de muito sucesso, vendas, concertos e agendas lotadas, a morte levaria uma das pessoas mais importantes e valiosas na sua vida. Mas epá, é assim. NGA apercebeu-se da morte de sua mãe 2 semanas depois de lançar o álbum King, numa noite quando preparava-se para uma atuação. NGA lembra que perdeu todas as forças quando se apercebeu do falecimento da mãe. Naquele momento, lembrou-se do seu propósito, ergueu a cabeça e foi atuar, pensando no apoio que teve da mãe depois dele perceber que essa era a vida que o seu filho sempre sonhou. Engoli um bocado o ego, foram todos para Lisboa, um gajo precisava estar um Costa sozinho, ficou por dias comigo. Assumimos o compromisso, fizemos a nossa parte e fomos embora. Então não foi agridoce, foi bom estar no palco com grandes estrelas internacionais e nacionais, mas foi um mês, uma semana, o que for complicado e continua a ser, mas pronto, a gente vai tentando todos os dias recuperar um bocadinho e o trabalho ajuda a seguir. E desse sonho, o álbum King fez NGA ganhar o prêmio de melhor artista masculino do ano. E nessa fase, em novembro, a Força Suprema lançou a mixtape FS for Life, uma forma de marcar para sempre a união, a lealdade e a trajetória da Força Suprema, destacando a superação e a identidade do grupo. Se o tempo não nos separou até hoje, então meu mano, mais ninguém se para. Se o dinheiro não nos separou até hoje, então meu tropa. A mixtape alcançou números significativos que as faixas que a compõem se tornaram hits intemporais. O que eu cozinho na minha cozinha, mano é top, mas não é farinha. É para o mundo, mas feito na linha. Então sniffa cada linha, sniffa cada linha. Então deixa o clima rolar, yeah. Deixa o clima rolar, yeah. Essas músicas tocam até os dias de hoje. Força Suprema estava na boca de todo mundo e já tinham acentuado o seu domínio ao lado de outros coletivos de hip-hop que também estavam em alta nessa época, como Elenco de Luxo e Calibrados. Isso era só a metade de todo o reconhecimento que a Força Suprema iria receber. É indispensável citar o grande produtor DJ Lil Wayne, foi um dos produtores de confiança do grupo na era 2013-2015. Força
Força Suprema colaborou 100% na mixtape de DJ Lil Wayne, intitulada Made in Less, volume 3, disponibilizada em julho de 2014, onde saiu a música Todas Elas. A verdade é que eu gosto de todas elas. Todas gostosas, todas belas. E se eu tivesse que escolher entre a Marta e a Anabela, eu tava fudido. Em 2015, os membros do grupo estavam numa fase de forte expansão individual, preparando o caminho para um novo álbum do grupo. Os principais lançamentos individuais desse ano foram Padrinho de Don G e, se considerarmos o impacto, reconhecimento do público e influência na carreira de Don G, o projeto mais relevante continua a ser esse, que reforçou a identidade de Padrinho, que se tornou a própria marca dele hoje em dia. Nesse ano também, Masta lançou a mixtape OG Big Baby. Prodígio apresentou Prodígios, NGA fechou com a EP Atitude. E nesse ano, a Dope Music trouxe a primeira Cozinha Aberta, onde toda a Dope Music participou. Letras verdes no meu bolso, admito sou racista. Tudo com gajo não ser bomba, terrorista. O meu duplex é muito alto, já os perdi de vista. Igual liga, puta, nunca faz um culturista, nunca precisa de guita pro táxi, eu digo sintoma. Meu puto precisa de guita pra roupa, eu digo sintoma. Família liga, precisa de guita, eu digo sintoma. Vês o show? Tá cheio, vou ficar rico e já vejo os sintomas. Sintomas, vou ficar rico e já vejo os sintomas. When niggas a ficarem chateados porque perderam o pimping. Don't know why them niggas tripping, I'm just tripping, no ego tripping. When niggas a ficarem chateados porque perderam o pimping. I don't know why them niggas tripping, I'm just tripping, no ego tripping. When niggas a ficarem chateados porque perderam o pimping. I don't know why them niggas. Um ilustre convidado, amigo, uma pessoa, porque eu tenho muita estima, fenômeno eventos. E vocês lembram de Don P, o nome do ex-agente e amigo dos membros da Força Suprema, que eu mencionei lá no princípio do vídeo? Pois é, Don P cuidava da parte financeira e do agenciamento na Dope Music. Nessa etapa, ele já tinha rompido os laços com a Força Suprema, fugindo sem dar explicações, roubou o dinheiro resultado de vendas, shows e lucros do grupo. Agenciava não só a Força Suprema, também outros artistas, tendo roubado e burlado mais de 5 milhões de kwanzas ao rapper Plutônio e ao CEO da Afro Digital. Don P era um bom agente, mas a ambição e outros fatores que desconhecemos fez ele tomar essas decisões. A Força Suprema era de longe o grupo que mais influenciava os jovens e por isso muitos críticos associavam o grupo a influências negativas, como o uso de drogas, bebidas alcoólicas, prostituição e letras pesadas demais para o público muito jovem que consumia as músicas. Por isso, rolava um dos maiores boatos sobre o grupo. A Força Suprema nunca esteve proibida de atuar em Angola. Imagina como o público na época recebeu essa informação. Foi um tempo difícil para os promotores terem a FS nos seus eventos. Era o auge do grupo, ainda mais porque foi o ano de venda do melhor álbum do grupo, depois de lançar a primeira prenda e a segunda edição de Cozinha Aberta no início de 2016. E quando se fala de NGA, Masta, Don G, Prodígio ou simplesmente Força Suprema na Praça da Independência, o resultado todos já sabem. Não existe rocha. Esquece. Força Suprema é pra sempre. Vários fãs passaram a noite na Praça da Independência com o propósito de serem os primeiros a terem os CDs do álbum autografados. Foi o primeiro álbum oficial do grupo com carimbo da Sony Music como parceira de distribuição. A Força Suprema era uma verdadeira fábrica de hits. Força Suprema, yeah. Minha estrada foi feita com os mesmos motherfuckers da vida inteira. No meio de bebedeiras, ratoeiras, eu consegui sacudir os haters. These niggas don't like me no more. These niggas don't like me no more. No more like when I was on the floor. These niggas don't like me no more. Nada disso tá acima dos niggas. Mercedes, Porsches e Beamers para meus niggas. Graças aos versos e rimas dos meus niggas. E ainda fizemos o clima para ser cis. Mas nada disso tá acima dos meus niggas. Mas nada. Força Suprema é para sempre. E mais ninguém nos para. Concorrência tá da pena. E tu sabes que tens um problema quando até Angola diz que a Força Suprema tá muito cara. Tá-me a dar na cara.
Eu sei que isso tá da raiva. Ama, mas depois se apaixona. Esse coração não tem dona, mas tivesse. Depois do enorme sucesso do álbum A União Fez a Força, 2017 foi um ano marcado por novos projetos e uma das maiores rivalidades da história do rap angolano. A FS era o grupo que reinava o rap em Angola, pela consistência e pelo público massivo que tinha. O grupo afirmava isso com maior propriedade nas músicas, só que quando alguém provoca, tem de esperar a reação, e essa reação foi a chegada do Projeto X. Yeah. Projeto X. Com o propósito único de balançar o movimento e mostrar à Força Suprema que eles não eram o único que faziam isso. Projeto X, na nota bem, o people já grita bis. Meu flow é X, álbum é X. Poucos fizeram o que eu fiz. Avisa que tamo bem. Avisa que tamo bem. Vocês têm bife com a Força Suprema? Não que a gente saiba, estamos à espera. Nós só estamos a responder algo que eles é que disseram. Vou mesmo aqui dizer algumas cenas. Disseram que está a dar na cara. Disseram que a competição está a dar pena. É um som de papo reto. A Força Suprema respondeu com a EP Caveira, que muitos consideram a morte e o enterro do Projeto X, onde pertencem os hits e Urna. Eu sou bom no que faço, YouTube, falo pelos meus, é mesmo discurso. Projeto X tentou, mexeu com o movimento, mostraram o poder que tinham no game. Mesmo assim, a Força Suprema não entregou a liderança e justificou o mesmo com respostas à altura. Mami Squad desequilibrados, tubarão morreu, negócio fechado. 2018 foi um ano de menor atividade coletiva e o grupo por si só lançou o single Exagera, remix de Prodígio ao lado dos Dope Boys. Meu puto me diz, mano, a rua me diz, e é por isso que o meu carro é E mais uma vez, infelizmente, a vida voltou a fazer das suas. Mais um membro da FS perdeu a mãe em agosto de 2018. Master. É complicado, man. Não há um guião para isso, estás a ver? A dor não passa, nem diminui. Está chateado conosco, está chateado com a vida. É uma altura, no caso do Master, de dar espaço. Ganhamos dinheiro, mas nos roubaram. Perdemos. O tio Master perdeu a mãe e ele nunca mais vai ser o mesmo. Nasci de novo, quero tudo novo. Esse é meu game, FS é for life. Depois do lançamento da mixtape Cozinha Aberta Volume 3, Master ainda participou do Prenda. Durante uma live nas redes sociais em 2020, NJ disse que a Força Suprema não é um grupo, e sim uma família. O Master já não é da FS. A FS é para sempre. Nós não somos um grupo, somos uma família. E o Master será nosso irmão e nós dele para sempre. Essa foi a resposta sobre a possível saída de Master, mas tudo só ficou mais claro depois de alguns anos. Fala-se muito da Força Suprema. Vocês certamente perceberam que o Master esteve ausente no show da Festa da Música da Unitel. Subiu ao palco Prodígio, NGA e Don G, penso que é isso. Don G, o Master, segundo aquilo que sei, está a viver cá, não subiu por quê? Questionei. Ele decidiu sair do grupo, mas não deixar de ser irmão deles. Ele é que decidiu sair do grupo? Sim, ele decidiu sair do grupo porque tinha carreira solo a fazer. Queria partir para uma outra fase da vida dele e depois ligar também a Angola. E então decidiu. Mas, Miguel, parece que isto estás a dizer não casa muito com o áudio que nós temos aí, não é? Não, isso é de 2020. A gente continua a trabalhar com Massa quando ele ganha juízo. Não, por enquanto ele ainda não ganhou juízo. Ainda não ganha juízo. Devemos saber o que é. Não, são coisas pessoais, ele na verdade os quatro é o mais velho, mas o comportamento devia ter sido do mais velho.
Então ninguém está acima da nossa família. Nem eu, nem o filho, nem ninguém. Isso foi numa entrevista depois de um show, não é? Não sei, mas uma coisa que nós não podemos retirar deles é a amizade de família que eles têm. Eles são uma família. Eles podem ter um ou outro problema, mas vão continuar juntos. Quer dizer... E isso o Master também disse, Força Suprema for Life. Não há problema, ele não está no grupo, mas faz parte dos irmãos da Força Suprema. Não importa quem seja, quando um membro sai de um grupo, as coisas já não são as mesmas. Parecia também que com o tempo, a relação entre os membros Dizzy e Monster havia se esfriado. O ego separou essa grande irmandade, até no tempo que ainda viviam juntos. Nós simplesmente nos limitamos a assumir que o outro já sabia. Eu já sei que esse aí sabe o que eu estou a sentir, então não adianta falar com ele, não adianta lhe dizer. E eu também no meu posicionamento pensei o mesmo. Tipo, esse também está a se dar de bué, também eu não vou me cachicar e ir atrás dele, estás a entender? Okay. Foi a falta de comunicação e o excesso de competitividade que a gente assumiu. Em 2020, Dizzy confirmou a saída da Dope Music e as causas são fáceis de serem entendidas. Vamos imaginar que Dizzy foi o Neymar na Liga Espanhola, jogando pelo Barcelona. Todo mundo sabe que apesar das boas habilidades e prestação que o Neymar tinha com a bola, não o fizeram ganhar nenhuma bola de ouro ou outro título de melhor do mundo na época do seu maior auge. Mas por quê? Porque ele disputava ao lado dos melhores jogadores do mundo. Essa é a lógica. Ao lado de artistas de alta relevância como os da Força Suprema, Dizzy sentia que só seria mais um artista comum, dependente e sem muitas escolhas. Monster também pensava do mesmo jeito, queria sair da zona de conforto e explorar novas experiências. Além disso, as constantes exigências de falta de liberdade artística o fizeram tomar a decisão de deixar a editora. Não ia de acordo aos planos da Dope Music, estás a entender? Mas eu estava, Cota, por favor, eu tenho que lançar, Cota, eu tenho que lançar. Mas não ia de acordo em termos de quê? Que plano? Lançamentos, tipo, não estamos para ir virados para esse tipo de sonoridade. Eram sonoridades assim mais festivas, mais bouncy. Master passou por uma série de eventos. Depois de perder a mãe, a sua ex-mulher o abandonou na fase mais triste de sua vida. Mas o afastamento dele no grupo não aconteceu apenas por esses eventos tristes. Existem outros motivos pessoais por detrás dessa decisão. E não a versão de que ele ficou magoado porque os membros da FS preferiram ir a um show em vez de estarem presentes no funeral da sua mãe. Se fosse por isso, ele já não participaria de um outro projeto lançado em 2019, porque esses acontecimentos tristes decorreram em 2018. Para além de entrevistas, a música Flores de Master mostra o respeito e o carinho que ainda tem pelos amigos. Longa vida a todos meus bros. Vocês merecem viver desses shows. Vocês merecem viver desses sons. Vocês merecem viver desse dom. Vamos brindar amizade. Sem ela nada disso era possível. As saídas de Master, Dizzy e Monster continuam a alimentar debates entre os fãs do rap angolano. Nas redes sociais, muitos questionam se a ausência dos três da antiga formação provocou uma queda na identidade e impacto no Dope Music. Embora o grupo continue ativo e a lançar novos projetos, parte do público acredita que a química que marcou a Dope Music nos seus anos de maior sucesso já não é a mesma. Por outro lado, há quem defenda que o coletivo soube reinventar-se ao longo do tempo e que o seu legado permanece intacto, continuando a ser uma das marcas mais influentes do hip-hop angolano. Se eles defendem família, é um tipo de conselho e todos eles têm um papel a cumprir dentro do grupo, as pessoas que gostam de ver o grupo, que voltem a sentar, que conversem e que haja perdão entre eles para que o grupo continue a ser aquele grupo que os angolanos gostam de ver todos juntos. Também não há grupos que demoram sempre. Pois, os grupos não duram para sempre.